pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de filosofia e vamos para o segundo capítulo. O capítulo eu vou dividir em dois, tá? O segundo capítulo, a segunda parte. A gente vai falar sobre Hannah Arendt, a gente vai falar sobre a ética no pós-guerra. Então, na primeira aula, né, nós falamos sobre o período de guerras, né, a ética nesses períodos. Então a gente viu Santo Agostinho, Maquiavel, Hugo Grotius, né? E agora nós vamos ver Hannah Arendt, uma reflexão que essa autora faz no pós-guerra, né? Uma pensadora judia no pós-guerra. Então vamos iniciar aqui, ó. Primeira coisa, reflexões dentro da guerra, né? Hannah Arendt, galera, ela é filósofa alemã, judia, né? Fugiu da Alemanha às pressas para não morrer, né? Nos campos de concentração. Ela era uma aluna de Heidegger, inclusive teve um caso, né? Ela foi amante de Heidegger também. Heidegger é um dos maiores filósofos do século XX, tá? Dos maiores pensadores. Ele ficou na Alemanha, se aliou ao partido nazista, foi extremamente julgado por isso. Porém, Hannah Arendt ela escreveu sobre isso, sobre essa condição, né, onde ele se colocou como um membro do partido nazista, e ela explica, é muito interessante isso, porque todo mundo condena ele por ele ter ficado, né, no período nazista. Porém, ela diz que a intenção dele foi ficar no partido nazista, ficar sob as ordens de um regime nazista para conservar o legado intelectual e produção intelectual da Alemanha. Porque quem era esse cara? Heidegger ele era reitor da Universidade de Berlim, uma das maiores universidades do período, na verdade a universidade mais importante do período, onde nós temos aí os grandes filósofos alemães, né, onde a gente tem a grande produção acadêmica da Alemanha, da história, né, da Alemanha, e ele, com medo de que o nazismo entrasse, né, tomasse o lugar, ele preferiu passar-se como aliado para fazer com que todo o acervo, todo o conhecimento da Universidade de Berlim permanecesse nesse legado, porque seria um prejuízo gigantesco ter um nazista que odiava a contradição, que odiava a filosofia clássica e os pensadores que vinham depois, né? É muito interessante pensar que a filosofia clássica é ressaltada, mas outras, né, são repensadas. Então, ele estando lá, ele cuidaria disso tudo. Então, a filósofa Hannah Arendt, mega importante, né, ela, e ela vai para os Estados Unidos, ela vira correspondente de um jornal chamado New York, e ela vai acabar indo para o julgamento, sendo convidado para o julgamento de Eichmann, Adolf Eichmann, que ela vai acabar cunhando um conceito e tudo mais. Essa aula, galera, ela vai ser mais rápida, mais breve, porque nós já discutimos ela na primeira aula interdisciplinar, eu, Maurício, Bianca e a Juliana, eu trouxe já esses temas. Então é mais uma revisão, ok? Então ela escreveu A Condição Humana, as origens do regime totalitário, né, as origens do totalitarismo, e em 1963 ela vai e escreve Eichmann em Jerusalém, que é um baita de um livro, é um livro maravilhoso. Tem um livro também, Homens em Tempos Sombrios, que são artigos que ela escreveu e virou um livro. É maravilhoso o livro, eu tenho a cabeceira minha, é maravilhoso mesmo. Homens que enfrentaram o regime nazista, homens e mulheres, né, obviamente, que passaram, se arriscaram e se sacrificaram para lutar contra isso daí. Então ela vai falar sobre Bertolt Brecht, que é o maior dramaturgo, né, do mundo contemporâneo.
para vocês terem uma noção do impacto desse homem, né, o Bertold Brecht, ele numa escala de importância dentro do teatro, vem William Shakespeare primeiro, depois vem ele, né? Então, para vocês terem uma noção, esse cara só perde para Shakespeare, né, que foi um gênio da dramaturgia mundial, principalmente ocidental. Então, tem o Walter Benjamin também, que é um dos maiores pensadores também do século XX, participou da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, ele foi assassinado, né? É um suicídio, mas é um suicídio forçado, entende? Ele estava fugindo do nazismo, e na fronteira da Espanha, a fronteira estava fechada com a Espanha, e ele não pôde entrar a tempo, e ele, por medo do nazismo chegando na França, né, por medo do nazismo pegar ele deu um tiro na cabeça. Então, assim, há histórias maravilhosas. Tem o Papa João XXIII também, que revolucionou a Igreja Católica no Concílio de 1953. Ele mudou completamente. Ele era um padre na época que ele estava na Itália e o fascismo e o nazismo atuavam. Então, é muito importante esse livro. Ela conta a história de gente maravilhosa, de pessoas fantásticas que sofreram na mão desses regimes. Então, um baita de um livro. Continuando, pessoal, nós vamos para o conceito de mal radical, né? O que é esse conceito? E esse conceito ela vai explicar que o mal radical é a transformação do homem em nada. Transformar o homem em nada é a ideia do mal radical. É quando o regime nazista ela fez estudos e pesquisas e percebeu e chegou às grandes reflexões dela de que o mal radical, o pior mal que existe, o mal mais radical que existe, é o mal feito sobre o nada. Então veja só, quando nós olhamos para o outro e vemos um indivíduo, vemos um animal, vemos algo que tem sentimentos e sente dor, nós diminuímos a nossa força na violência, na maldade. Quando nós enxergamos que aquilo não é um indivíduo, mas sim qualquer coisa menos um indivíduo, o mal, aquela prática, ela não tem limite. Ela não tem limite. E foi isso que o nazismo fez. Ele praticou o mal radical, né? O regime fascista e nazista inverteu a ética e a moral e fizeram com que ela fosse seguida. Exemplo, a ética cristã diz: não matarás. E tudo que matamos nos incomoda, nos faz sofrer, pesar a consciência. A ética nazista é: não matarás o que é importante. Já o que for importante, o que não for importante está fadado à morte, então não tem problema matar. E como judeu era uma raça, né? Temos a eugenia nesse período, uma característica importante do nazismo, que é a eugenia, acreditar que eles são uma raça superiores. O judeu é uma raça inferior, culpados pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Tinha 130 mil judeus no exército alemão na Primeira Guerra Mundial, então eles foram culpados por isso, pela derrota, né? Hitler culpou eles, obviamente que não foi o caso. Que era uma raça inferior, fraca, e por isso não venceram a Primeira Guerra. Então, veja só, nós temos um panorama, né, umas características, né, do regime nazista que favorece a tornar o judeu nada. Então, ele é um problema. O mal pior ou o mal radical não vem do egocentrismo, né? Vem do que a pessoa considera supérfluo. Então, quando eu pratico o mal para me favorecer, é uma coisa. Quando eu pratico o mal em cima daquilo que eu acho que não é importante, não é nada, é supérfluo, isso é o maior mal, né? O mal nos campos de concentração, objetivo, retirar a dignidade humana e reafirmar que aquelas pessoas não importavam. Então, na fase final, né, nessa ideia de fase final dos campos de concentração, trabalhado já como professor de história,
Temos a separação dos guetos, né? Separa eles são ruins para nós, separa eles. Depois, campos de concentração, explora eles até que use a força de trabalho de forma compulsória, escravista, tá? Escravidão, tá, gente? Botava as pessoas para trabalhar, carregar em regime de escravidão, uma coisa horrível. E a fase final, que é o genocídio em massa, de forma industrial, né? Matando de grande quantidade, milhares de pessoas. Campos de concentração como Auschwitz matou 5 mil pessoas por dia. Por dia. É muita gente. Matava muita gente. Né? Então é uma loucura isso daí. E o que é o campo de concentração? O campo de concentração, agora eu falei por dia, eu não me recordo se é por dia, tá? Talvez seja por mês, né? Então deve ser isso, eu não me recordo bem. Bom, o objetivo mais importante é, nesse processo, nessas 3 etapas, ir tirando a dignidade. Você vê, primeiro isola, depois põe para trabalhar como se fosse animal, então ali já está a transformação de animal, e depois extermínio. O extermínio já diz que aquilo ali, mata, porque qualquer coisa ali. Então, vai retirando a dignidade, tornando as pessoas ali supérfluas. Então, um dos exemplos desse processo ao invés de chamar eles por números, né, por nomes, chamavam eles por números, chamavam eles por símbolos, classificavam eles por símbolos, né, como uma etiqueta, como um código de barras, né? Você não é seu João, né, seu José. Você é um número tal, você é judeu, você é negro, você é gay, você é traidor. Né? Tudo isso são classificações usadas no nazismo. Agora vamos para a banalidade do mal, também outro conceito que a gente já trabalhou. E aí a banalidade do mal, galera, foi baseado no julgamento de Eichmann, Adolf Eichmann. Qual é o clamor mundial ao nazismo, que matou milhões de pessoas, culpado, monstro, filho do diabo ou inocente? Qual será o clamor? O clamor, obviamente, é que essa pessoa seja um monstro, né? E ela não viu isso. Olha lá, Hannah Arendt percebeu que o réu era incapaz de se sentir culpado, pois o mal foi banalizado. Essa é a grande sacada dela. O mal era tão cotidiano, tão normal, que ele passou a ser um mal banal, né? Do dia a dia. E quando o mal é banal, e quando qualquer coisa é banal, chegamos a essa conclusão. Não há a não reflexão dos seus atos, o que ela encontrou nele. Ele não pensava, ele não refletia, ele não era uma pessoa crítica, ele sempre foi uma pessoa que obedecia, né? Isso não diminui a culpa dele, tá? Mas isso é o que ela encontrou. Então, qual é o alerta dela? O alerta dela é que nós temos que pensar no mal cotidiano. Nós temos que pensar naquilo que fazemos com frequência. Por quê? Porque podemos estar cometendo maldades horríveis, né? Imagina, vou dar o exemplo da polícia. A polícia cotidianamente sai às ruas para matar ou para morrer no Brasil. E quando isso se torna cotidiano, galera, e natural, isso para de ser refletido, isso para de ser pensado. Então é necessário que nossas políticas públicas de segurança repensem esse modelo para que os policiais não sejam vítimas e nem sejam os algozes da morte. Né? Então é importante isso. Sempre foram ordens e apenas isso, ele vai dizer. Era uma pessoa incapaz de pensar por si só. Ele era uma pessoa obcecada por ascensão social, né? Ela pesquisou, abdicou de sua liberdade para ter o conforto. Né? Temos que tomar cuidado também, galera. O conforto gera problemas. Né? Não, para mim eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Se a gente não for honestos com nossos valores, nós vamos cometer maldades e vamos legitimar maldades, né? Hannah Arendt não encontrou um monstro, mas sim um homem que não pensava sobre o que fazia.
A banalidade do mal é superficial, ele prejudica as pessoas a conta-gota. Parece pouco, mas esse cara, ele era, olha isso galera, olha isso, ele não via as pessoas que ele matava. Uai, o que ele fazia então? Ele assinava as ordens de encaminhamento dos judeus para os trens, e os trens levavam essas pessoas para os campos de concentração para morrer, trabalhar e depois morrer. Então veja só, ele não via as pessoas, ele assinava. E nesse ato de assinar não tinha reflexão, não tinha aquela parada, né? E falou assim, o que eu estou fazendo, né? Será que é certo o que eu estou fazendo? Para ele, isso eram ordens, estava certo, portanto, e ele não refletia sobre essas ordens. Temos que refletir sobre tudo, principalmente ordens. Se isso fará mal para alguém, não deve ser executado, né? Eu vou mostrar rapidamente algumas imagens, tá? O resultado do mal. Vocês já viram essas imagens? Essas imagens na nossa aula interdisciplinar, ela chocou bastante pessoas, né? É um problema isso. Isso daqui são judeus, né? Mortos, sendo carregados. Aqui é a forma como eles colocavam as pessoas, tá? Em vários dormitórios, galera, era um arame farpado, tá? Que fazia a cama dessas pessoas, arame farpado. Estavam nem aí, né? A imagem que eu disse para vocês que eu fiquei chocado, é a que eu mais fico chocado, né? Que são alianças, né? Símbolos de contratos sociais e mais do que isso de declaração de amor, né? Pelas pessoas. Cena horrível, né? De um judeu indo para o forno. Que são os corpos sendo empilhados, né, das pessoas executadas nos campos de concentração. A vala comum, né, onde jogavam, né, sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de respeito, as pessoas e depois tacavam terra em cima. As pessoas, né, presas, essa imagem é bem difícil, são crianças, né. Para quem não assistiu, assista o Menino do Pijama Listrado, é muito bom. Essa é uma das imagens mais chocantes, né? Onde temos uma câmera de gás, né? Onde as pessoas eram colocadas, né? Com o propósito de ir tomar banho. E elas começavam a sair o gás e matavam elas, levava de 15 minutos, né? De 10 a 15 minutos. E em 10 a 15 minutos elas tentavam sair loucamente de lá de dentro, né? Chegavam a arranhar o concreto, né? Então é uma imagem bem pesada, assim, a angústia, né? Crianças, né? Também judias, presas. A liberdade dessas pessoas foram rompidas, né? A vida toda dessas pessoas foram a dignidade, né? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Tem 5 exercícios discutindo mal radical e banalidade do mal e ética propriamente dito, tá? Então, vamos nos ver, acho que quinta-feira vamos nos ver, tá? É uma aula interdisciplinar sobre 75 anos da Segunda Guerra Mundial e eu espero vocês lá, ok? Um beijo, um abraço.